instantes, vamos dar início a mais uma reunião do Grupo Latino-Americano de Estudos dos Tumores Hereditários, o LEGET. Hoje é dia 22 de outubro de 2021. Lembrar que, antes de mais nada, teremos tradução simultânea do português para o espanhol e do espanhol para o português. Gostaria de agradecer o apoio que sempre tem nos dado o laboratório DASA, apoiando aqui o nosso grupo de estudos. E hoje teremos o prazer em receber duas médicas da Argentina, a doutora Marília Cecília Paes, do Serviço de Ginecologia, Programa de Câncer Heredofamiliar, do Hospital Italiano, em Buenos Aires, e a sua colega, também a doutora Maria Cecília Righi, do Serviço de Ginecologia, do Programa Câncer Heredofamiliar, do Hospital Italiano, em Buenos Aires, na Argentina. Então, é um prazer muito grande tê-las aqui participando hoje do nosso grupo, e hoje elas irão apresentar, então, alguns casos clínicos para que nós possamos debater, discutir, opinar e aprender sobre esses casos. Então, gostaria de chamar a doutora Maria Cecília. Por favor, doutora, muito prazer, muito obrigado. Pode colocar a sua apresentação, por favor. Bueno, muchas gracias, Pablo. La verdad que Muito obrigada, Pablo. Eu vou procurar aqui a minha apresentação para compartilhar a tela. Estão vendo bem? Bien. Bueno, Ótimo. Muito bom. Como fui apresentada aqui pelo Pablo, eu sou a doutora Maria Cecília Righi, do Hospital Italiano de Buenos Aires, na Argentina. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite, porque é uma honra participar desse grupo na América Latina, e eu vou apresentar um caso clínico que eu acho que vale bastante a pena, porque é bem interessante, não é muito frequente, e para a gente foi também um motivo de discussão muito importante, por isso que eu quero compartilhar com vocês. Aqui nós temos uma paciente que nós conhecemos pela primeira vez em outubro de 2017. Ela veio encaminhada da clínica de aconselhamento genético pelo diagnóstico de câncer de endométrio com menos de 50 anos. No momento da consulta, ela tinha 47 anos, pré-menopausa, e ela tinha 3 filhos. Em junho daquele ano, ela tinha tido um sangramento uterino anormal, irregularidade menstrual, e por isso foi feita, então, uma estereoscopia, e ali perceberam alguns pólipos, alguns de aspecto suspeito. Então, foram feitas algumas biópsias, neste caso, e o diagnóstico para essas biópsias, a histologia foi um adenocarcinoma no endométrio de grau 1 com diferenciação escamosa relacionada à hiperplasia com atipias. E também na biópsia, nós tínhamos aqui o relatório complementar da imunohistoquímica para expressão de MRP, e vimos um resultado aqui com déficit de MLH1 e PMS2, com uma expressão conservada aqui, como vocês podem ver. Com esse diagnóstico, então, foi feito o tratamento cirúrgico, que foi a esterectomia total, mais a remoção do sentinela, e aí foi visto o adenocarcinoma G1 com uma invasão superficial, M1, sem embolias vasculolinfáticas, e o linfonodo sentinela veio negativo e a lesão não estava comprometendo o istmo. Então, era suficiente fazer apenas o tratamento cirúrgico. Aqui não foi necessário avançar com outro tipo de tratamento. Outros antecedentes que nós poderíamos comentar que seria importante, bom,
Em 2015, ela passou por uma tiroidectomia por vários nódulos na tireoide, um bócio multinodular. A anatomia patológica tinha sido aqui não um câncer de endométrio, mas, na verdade, uma proliferação folicular, e adenomas microfoliculares e adenoma folicular trabecular nos 2 lobos. Bem, em 2014, um pouco antes, ela tinha tido um carcinoma basocelular e várias lesões cutâneas benignas, nenhuma relevante. E também ela tinha passado anteriormente por 2 cesáreas. Ela tinha 3 filhos, 2 foram cesárea. Nós fizemos, então, a genealogia desta paciente para entender qual era a história familiar. Ela não tinha muita informação da família, mas vejam, aqui estão as 3 filhas que hoje estão com essa idade. Naquela época, na verdade, 2 eram menores de idade, tinham menos de 17. E hoje ela tem 53 anos. No momento da consulta, ela tinha 49. E o diagnóstico de câncer de endométrio, ela tinha um irmão que tinha falecido por linfoma de Hodgkin, com 43 anos. A mãe tinha sido operada quando tinha 25 anos por conta de um tumor cerebeloso, aparentemente maligno, mas na verdade não tinha muita informação, e depois ela faleceu por outros motivos, com 74 anos. E ela tinha aqui também, a mãe tinha uma irmã, ou seja, a tia desta paciente, que, de acordo com ela, ela não tinha certeza se ela tinha um câncer ginecológico ou não, mas era por volta dos 50 anos, ela não sabia exatamente. Ela não conhecia a parte dos avós maternos e na parte do pai. O pai faleceu por conta de câncer de pulmão, lá pelos 70 anos, com antecedentes de tabagismo, e também não sabia em relação aos antecedentes dos avós paternos. Portanto, aqui a gente não tinha muitos antecedentes e decidiu fazer a imunohistoquímica. Ali, a ideia foi fazer uma discussão sobre realizar um estudo genético, e neste caso foi pedido o que a gente chama normalmente de um painel de Lynch. E ali é solicitado fazer os 4 genes. Infelizmente, nós não temos disponível, nem naquela época, nem agora, fazer a metilação. Isso não está disponível para MLH1. E, portanto, quando a gente tem um déficit de MLH1 ou PMS2, a gente tem que fazer diretamente aqui o sequenciamento. Como ela nunca tinha passado por nenhum estudo endoscópico de tubo digestivo, a gente pediu também a endoscopia alta e VCC. A gente, no fim das contas, por conta de custo, ela não fez todos os estudos, todos os exames. Aqui a gente não tem uma boa cobertura, um bom acesso, e menos ainda faz um tempo atrás, em relação a esse tipo de estudo. Então, muitas vezes, o paciente acaba tendo que pagar por conta própria. Bom, como ela não tinha, naquele momento, os recursos para fazer o estudo genético, o exame genético, a gente decidiu, então, continuar fazendo o controle com endoscopia por conta da suspeita de que ela, de repente, poderia ter alguma predisposição para esses tumores. Bem, em janeiro de 2018, foi feita a primeira endoscopia alta e baixa, e no esôfago foram descritas várias lesões em forma difusa, e algumas confluíam ali, lisas, e aqui chegou-se à conclusão de acantose glucogênica. E no estômago víamos vários pólipos, que na verdade eram mudanças císticas, e também alguns deles eram pólipos hiperplásicos. Com relação aos achados aqui na videocolonoscopia, no SECOM, a gente também viu pólipos 2, e os 2 eram hiperplásicos, e a 15 centímetros das margens anais nós víamos aqui um pólipo que acabou sendo um perineuroma. O patologista, que na verdade também participa do programa de câncer hereditário, colocou essa anotação, essa observação, e disse que, bom, aqui tem vários pólipos hiperplásicos, mas tem uma lesão mesenquimática benigna e a acantose que sugerem a possibilidade, ainda que baixa, de síndrome de Cowden.
Então, aqui com esses novas descobertas, podemos começar a discutir, então, a possibilidade de voltar a falar com a paciente e podemos, então, dizer que, na realidade, se a possibilidade de fazer o estudo genético continua, então, não somente os genes relacionados à síndrome de Lynch, mas também o painel que inclua isso. Então, aqui temos a paciente que continua sem possibilidade de fazer o estudo genético. Então, aqui fazemos a dermatologia para fazer a avaliação das lesões cutâneas. Então, aqui também avaliamos as diferentes lesões cutâneas que deveriam e foram benignas durante toda a vida. O perímetro aqui era normal e também nós vemos o controle mamário. Bem, fazer o exame laboratorial mamário. Nenhum exame laboratorial adicional, mas pelo menos para complementar a mamografia e a tomo. Então, aqui vendo os critérios das mudanças genéticas que podem levar a uma suspeita, aqui temos critérios principais e critérios menores. Aqui temos como critério principal o câncer do endométrio e como critérios menores temos a acantose glicogênica e também temos as lesões benignas da tireoide. Então, não chegava, na verdade, precisávamos de um critério maior e 3 ou mais critérios menores. Estávamos no limite, mas se tínhamos a possibilidade de fazer um estudo genético, nós faríamos o estudo, o painel genético. E como eu disse, aqui fazemos o estudo genético, não podíamos fazê-lo porque não tinha cobertura, continuamos com o controle de oncologia normal e com a videoendoscopia e, claro, com o controle anual do exame de mama. Basicamente, um ano depois da endoscopia, nós repetimos, então, como controle antecedente dos pólipos, tudo que nós já mencionamos anteriormente. Continuamos vendo as lesões da acantose glicogênica, mas no colo sigmoide nós encontramos 3 pólipos hematomatosos e inflamatórios. Então, aqui nós voltamos para os critérios menores e já encontramos, então, aqui que estão os critérios para a suspeita para pensar neste gene. Então, dezembro de 2019, faz um ano, quase depois disto, finalmente a paciente pode fazer o estudo genético, então a gente faz a extração nesse mês, e em março de 2020, abril de 2020, a gente tem o resultado. E encontramos que nós encontramos uma mutação patogênica no gene PTEN, caracterizada como, bem, heterozigota, caracterizada como patogênica, e também uma variante VUS incerta do gene POLE. Então, a gente discute esses resultados e a gente confirma mais uma vez a realização da mudança, então, genética detectada no PTEN. E aqui temos 30 genes, claro, temos os genes incluídos da síndrome de Lynch e também descartamos aqui nessa alteração. Então, como recomendações, uma vez que nós temos a evolução da paciente nesse estudo genético, continuamos com os exames anuais. Então, aqui o câncer de cólon de forma anual. Em outubro do ano passado, nós voltamos a fazer a videocolonoscopia, só de triagem, de screening. Então, aqui encontramos pólipos hiperplásicos e uma displasia de baixo grau. Então, nós fazemos aqui a mamografia de alto risco com ressonância das mamas em contraste. Isso é feito de forma anual. Os últimos análises laboratoriais, as últimas, foram feitas em fevereiro deste ano, e no qual encontramos aqui o 3 que está em controle e o BIRAT 3 que está em controle, a última ultrassonografia que já baixou a classificação pelas características. Nós, então, falamos com a paciente sobre a possibilidade de fazer uma cirurgia de redução de risco pelo risco de câncer de mama
e nesse momento ela não deseja fazer a mastectomia de redução de risco, portanto, continua com a vigilância de alto risco, com a ressonância, o CT, scan, e aqui ela já fazia o segmento de endocrinologia, mas continua aqui também com isto, e de forma semestral. E aqui também incluímos uma avaliação neurológica clínica com o neurologista, onde, quando fizemos o diagnóstico no ano passado, nós fizemos uma ressonância do cérebro, o exame físico é normal, e o último análise laboratorial foi feito há alguns meses. Continuamos com a avaliação dermatológica anual. E não tivemos nenhuma outra biópsia de pele, não obstante, aqui nenhuma relacionada com queratose, nenhuma relacionada com alta associação ao síndrome. E claro, você fez uma ultrassonografia renal no ano passado, quando tivemos o diagnóstico, e aqui foi normal. Aqui, o que está pendente nessa família são os estudos familiares. E aqui o genograma, então, as filhas têm, grande parte já são maiores de idade, e nesse momento, bem, falando de forma retrospectiva, nesse momento eram menores de idade, no momento que a gente analisou a paciente, e foi discutida a possibilidade de esperar até a idade maior e fazer o estudo genético quando tenham mais de 18 anos, como fazemos essas síndromes, ou se era necessária por causa da patologia da tireoide, talvez iniciar um pouco anteriormente na adolescência ou mais cedo. especialmente com a tireoide. Bem, este é o caso, eu espero que vocês tenham achado interessante, espero agora aguardar as perguntas de vocês. Muito obrigado, doutora Higg. Um caso muito interessante, né? O caso de uma mulher com câncer de endométrio, né? Nós sabemos que câncer de endométrio, numa maneira geral, já é um câncer raro, né? de ocorrer nas mulheres, e a gente sabe que toda vez que ocorre um câncer de endométrio, hoje a gente preconiza fazer, né, os testes para ver a estabilidade ou a instabilidade de microsatélites, né? Assim como qualquer tumor coloretal, os tumores de endométrio também, nós hoje preconizamos que seja realizado o teste de instabilidade de microsatélites. E o interessante, né, nesse caso, no início, eu até achava, assim como todo mundo também deveria ter achado, que, né, a suspeita fosse de Lynch, né, porque ela teve na sua imunohistoquímica a deficiência das proteínas MLH1 e o PMS2, né, o que poderia aí corroborar com um diagnóstico de síndrome de Lynch. E ainda mais porque o tipo, né, histológico do câncer de endométrio é do tipo endometrioide, que é um tipo bem associado à síndrome de Lynch. Mas depois, né, com um olhar mais atento, com a história familiar, com os outros achados clínicos e os achados complementares, como, por exemplo, a endoscopia, tendo, né, a acantose glicogênica de esôfago, isso é bastante sugestivo de PTEN, né, de síndrome de Cowden, né, ou das amartomatoses do PTEN, né? Também tem isso aí já começa a mudar, mas mesmo assim eu achava que o diagnóstico poderia ser Lynch, né? E a história familiar também chama um pouco a atenção, porque você tem aí, acho que a mãe, né, da paciente com um tumor de sistema nervoso central, né? Você tem aí um outro familiar com câncer de tireoide. Né? No exame físico da paciente, ela tinha lesões, mas não ficou muito claro se poderiam ser triquilemomas, né? Ou
ou algum outro tumor sugestivo de Cowden, como queratose acral ou lesões papilomatosas, lesões na mucosa. Não é? O perímetro cefálico dela estava normal. E bom, enfim, mas isso mostra como a hipótese era isso mesmo que você colocou, né, doutora Higg? Ou era Lynch ou poderia ser um PTEN, né? A gente fica mais com Lynch devido à imunohistoquímica, né, que mostrou a deficiência das proteínas, e por ser também a síndrome mais comum, né? Então, na frequência, né, populacional, a síndrome de Lynch ela é mais comum que a síndrome causada pelo PTEN. Mas ainda bem que ela conseguiu fazer o exame genético, né? E o exame genético confirmou, então, que ela tem a mutação no gene PTEN, tá? E eu achei muito interessante também, doutora Vicky, porque mesmo sem... Isso mostra, né, que a gente não pode também só depender do exame genético. Quando você tem a suspeita, a clínica ela é mandatória, né? Quando você tem uma forte suspeita que você está frente a uma síndrome de predisposição hereditária ao câncer, mesmo não tendo o diagnóstico molecular, você deve fazer, né, seguir os protocolos, né, de rastreamento e de prevenção de tumores nesses pacientes, porque o que importa é a clínica, é a história familiar, ainda mais se não há a possibilidade de se fazer o teste genético, né? E isso não é uma exclusividade só, infelizmente, né? Aqui no Brasil também muitos serviços não contam com a possibilidade de se fazer o teste genético, né? Então isso mostra como a clínica, os exames complementares, a história familiar são importantes para se fechar o diagnóstico, independente do teste molecular. Claro que se tiver o teste molecular, ele é melhor ainda, ele confirma, né, o gold standard, ele confirma o diagnóstico. Mas eu achei muito interessante porque vocês iniciaram os protocolos, né, de cuidados, de prevenção e de rastreamento para paciente, né, independente do molecular, e com o molecular aí sim fica, né, mais tranquilo de seguir qual o protocolo, de oferecer, eu acho que esse é um ponto muito importante que vocês mais para frente devem pensar, né, nos familiares de primeiro grau, fazer o rastreamento dos familiares de primeiro grau, né, para saber quem tem e quem não tem a mutação. E oferecer, né, a mastectomia, a gente sabe que o gene PTEN é um gene de alta penetrância na mama, né? Então, você fazer os exames de rotina para a mama e, se possível, né, aí oferecer também a mastectomia redutora de risco para essa mulher. Então, um caso muito bonito, né, muito interessante, porque ficou nessa dualidade. Será que é Lynch? Será que é o PTEN? Né? Mas muito interessante. Parabéns pelo caso, pela apresentação. Né? A doutora Karin Alvarez gostaria de falar, de perguntar alguma coisa? Olá, como estão? Olá, tudo bem? Tudo Olá, bem? Cecília, tudo bem? Muito tempo? Tudo bem, Karen? Bien, acá estamos. Hoy Tudo súper certo. interesante el caso. Achei muito interessante esse Bueno, caso. estoy E, muy aliás, ontem eu entrevistei uma família com algo muito parecido, cheio de câncer de mama na família, um câncer endometrioide, e aí isso está agora abrindo minha cabeça para pensar nessas possibilidades. Muito obrigada. Aliás, uma paciente que está respondendo em imunoterapia en endometrioide, e entonces é puede ser lo endometrioide, mismo. Te estoy então eu acho que preguntando poderia ser, inclusive, a mesma por coisa. Já vou inmunoterapia, começar a pensar. Estou pensando em instabilidade de microsatélites no tumor, talvez por isso que ela está respondendo, mas pode ser somático. así que mucha E, suerte en de ese repente, a gente vai por um lado e pode ser outra coisa. Então, obrigada por isso. Aqui a gente já viu o PTEN, mas já viu o PTEN em crianças, con poliposis. com polipose. Entonces mi pregunta Então, a minha pergunta vai mais por esse lado.
nos filhos, na descendência dessa família, será que vale a pena não esperar até os 18 e, na verdade, fazer antes da maioridade? Para poder oferecer essa possibilidade, quem sabe um follow-up já no início, porque especialmente parte com tireoides e cólon. Então, é muito variável a expressão de um Cowden, né? Sim, certamente. Agora, por sorte, as filhas já são maiores de idade, mas não vieram ainda para consulta. O ano passado, claro que foi um ano muito diferente, muito especial por conta da pandemia, então isso pode atrasar também um pouquinho a consulta, mas quando nós falamos com ela, nós dissemos que tudo bem, agora elas são maiores de idade, mas na época não eram. E a gente já explicou. Quando a gente conheceu essa paciente, elas eram menores de idade, a gente falou, por mais que elas sejam menores de idade, em algum momento da vida elas vão ter que fazer esse contato conosco para poder fazer essa possibilidade de exame, explicar um pouco o que está acontecendo e definir se vai fazer, se vai aguardar, enfim. A Aí, realidade aqui é que, competem, a gente também fica nessa dúvida sobre qual é a idade, porque BRCA, Lynch, a gente está acostumado a esperar a maioridade, normalmente. Mas nessas síndromes mais raras, eu acho que fica um pouco a dúvida ainda. Por sorte, agora elas já são maiores de idade, então já não tem mais essa questão, mas com certeza nós pensamos na mesma coisa. isso é bastante interessante, né? Porque o PTEN, além de ser um gene de alta penetrância para a mama, ele também é um gene de alta penetrância para colo retal, né? A gente viu que a paciente em questão, a probanda, ela começou, está com quantos anos? Agora 40, né? Agora ela tá com 53 anos. Quando ela chegou, ela estava com 49. 49. Tá, 49 anos, né? Os protocolos para síndrome PTEN, né? Eles sugerem que se inicie a colonoscopia a partir dos 35 anos, lógico, mas também temos que ver a história familiar, porque se tiver casos de câncer de cólon retal, você pode diminuir, daí antecipar 10 anos, né, a primeira colonoscopia, dependendo da idade do primeiro caso familiar. A paciente em questão, ela apresentou alguns pólipos amatomatosos, né, agora, aparentemente por essa idade, aos 50, 53 anos, né? Então, e a gente vê também na história familiar, aparentemente, que não tem uma história de câncer coloretal, né? Eu não vi, né? Então, lógico, o ideal seria oferecer o teste primeiro, fazer o rastreamento, né? E como não é uma história familiar para câncer coloretal e a paciente começou a apresentar alguns pólipos agora a partir dos 50 anos, eu acho que seguir o protocolo aí, começar a oferecer uma colonoscopia a partir dos 35 anos para as filhas, né? E para os indivíduos com a mutação seria apropriado. Mas alguém gostaria? E Karen Álvares, sem dúvida, o que você falou é muito importante, né? Quer dizer, você está com um caso de câncer de endométrio, endometrioide, então seria interessante você fazer sim a imunohistoquímica para as proteínas MMRs, né? Dos mismatch repairs aí para descartar Lynch, tá? Eu acho que é bem interessante, tá? Fazer isso. É o que a gente hoje faz aqui, é fazer a pesquisa dos MMRs para câncer coloretal e endométrio. Bom, então vamos dar continuidade aos nossos casos. Muito obrigado, doutora Rigg, pela apresentação. Muito, muito legal, muito interessante. E vamos continuar, então, com o próximo caso. É você mesmo que vai apresentar? Sí, Doutora Paes. ahora yo. Eu vou apresentar agora. Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vou compartilhar aqui minha tela.
Vocês já estão vendo? Sí. Ótimo. Bueno, el caso que voy a presentar yo es de O una caso que eu vou apresentar é de uma paciente con una variante incierta. com uma variante incerta no gene TP53. Esta paciente é uma paciente que vem de Chaco, que é uma província no norte da Argentina. Ela pertence a uma colônia ucraniana e polonesa que se instalou naquela região e a partir dali foi se formando então um povoado. Ela chegou na consulta com 42 anos porque tinha um nódulo autopalpável na mama esquerda com 2 meses de evolução. Naquele momento, o exame físico... Não sei se vocês estão vendo bem a apresentação, acho que sim, né? Bom, o exame físico mostrava aqui uma massa na mama esquerda que tinha a totalidade aqui com retração da auréola e isso foi visto na ressonância e no ultrassom. Ela tinha vários antecedentes de câncer de mama na família. Naquele momento, a especialista em patologia mamária, ela pediu para ela fazer uma core biopsy e o que foi visto nessa biópsia é que ela tinha um carcinoma ductal infiltrativo com a resposta a hormônios, era HER2 positivo com um KI de 40%. Foi proposto, então, começar com quimioterapia neoadjuvante e ela foi levada, então, para a parte de aconselhamento genético. Eu a vi já tinha 2 ciclos de quimioterapia. Aqui temos a genealogia da paciente. Como eu dizia, ela tinha antecedentes aqui, a mãe com câncer de mama, que foi mais tardio, foi com 56 anos, mas o diagnóstico foi feito enquanto ela estava fazendo o tratamento do próprio câncer de mama. Depois ela tem também 2 tias-avós, por parte, ou seja, tias da mãe dela, com 2 cânceres de mama entre 50 e 60 anos, e uma prima com câncer de mama com 47 anos de idade. Ou seja, todos casos de câncer de mama com diagnóstico não muito cedo. O mais cedo aqui, mais precoce, foi da nossa paciente, com 42, e uma prima com melanoma, que já tinha falecido depois do diagnóstico aos 45 anos. Nesse momento, a paciente, então, fez um painel multigênico. Nesses casos, normalmente, quando a gente tem, mesmo que seja um antecedente de câncer de mama, hoje a prática no nosso hospital é fazer isso. A gente pede o painel multigênico, a gente viu uma variante patogênica em TP53, que é a que vocês estão vendo aqui na tela, é C541C por A. E nós completamos o estudo para BRCA1 e 2, MLPA, foi negativo. A gente utilizou a tecnologia Illumina. Bom, a paciente, naquele momento, a gente interpretou isso como uma variante de significado incerto, uma VUS, e eu já vou mostrar daqui a pouco todo o estudo que foi feito da variante. Ela completou a neoadjuvância com 6 ciclos. O tratamento cirúrgico, ela fez mastectomia na mama afetada e também ressecção dos linfonodos palpáveis e do sentinela, reconstrução mamária com reconstrução. Aqui a gente confirmou exatamente a mesma coisa que tinha sido vista antes, ou seja, era um tumor HER positivo. E, finalmente, depois disso, ela fez uma rádio de leito de mastectomia e áreas linfonodais. Depois, com trastuzumab e também, hoje em dia, ela continua com tamoxifeno. Quando apareceu essa variante, a primeira coisa que a gente pensou foi, bom, essa paciente, será que ela tem os critérios clínicos para Lynch? Claramente ela não tinha os critérios, nem os clássicos, nem... Desculpe, eu falei Lynch, mas é Li-Fraumeni, ela se corrigir. E ela, na verdade, tinha os critérios de Schoenbrett, que vocês veem aqui. Eu não quero falar tudo para não falar demais, mas basicamente ela não cumpria com esses critérios. Bem, análise de variante. Aqui tinha diversos achados de acordo com a base de dados do motores de busca. Então, no ClinVar, por exemplo, estava como VUS, por um painel de especialistas, aliás. Naquele momento, na última revisão, eles tinham feito em agosto de 2020, a última revisão. E, especialmente aqui, tinha alguns laboratórios que tinham encontrado casos de pessoas com essa variante livres de câncer aos 60 anos. Além disso, tinha alguns estudos funcionais mostrando um déficit parcial, uma deficiência parcial. Quando a gente procurava no motor de busca do Varsom, que tem o ACG,
a Associação Americana, aqui era a CMG, a gente via como patogênica essa variante, especialmente por conta de critérios moleculares. Por exemplo, todas as variantes alternativas desse mesmo lugar eram patogênicas ou provavelmente patogênicas. A gente não encontrava isso nos controles, nos testes de predição da alteração de função, a gente via que eles eram mais patogênicos do que benignos. Então, ao desglossar todos esses critérios, a categorização seria patogênica. Naquele momento, eu às vezes também utilizo o intervar, que colocava como significado incerto, não estava reportado no LAVD. Enfim, naquele momento foi visto então como uma variante de significado incerto. Foi assim que nós consideramos, nós conversamos com o laboratório também concordou em não fazer uma categoria além do que a gente viu no Varson. Então, a gente simplesmente falou para ela fazer um controle periódico da variante. No segundo controle periódico, que aconteceu em agosto desse ano, a gente fez uma revisão de tudo, de todas as bases de dados mais uma vez, e ali o que nós vimos foi que no ClinVar ela ainda estava como VUS, estava ainda como significado incerto, mas a última revisão era ainda aquela de 2020, de junho, agosto de 2020. Hoje em dia ela já está atualizada, aliás. Se vocês forem ver, continua sendo VUS. No Varsom, eles estavam propondo como patogênica, antes era provavelmente patogênica, como eu mostrei para vocês. Então, aqui já estava patogênica, especialmente pelos critérios moleculares, e no intervalo eles colocavam como provavelmente patogênica. Hoje, aliás, ontem, eu olhei, antes de montar a apresentação, e eu vi que voltou a ser VUS. Eles voltaram para a categoria de significado incerto. Bom, para além disso, eu fiz uma revisão da bibliografia também, e tem vários relatórios de variantes semelhantes. Não é a mesma, mas são parecidas, essas alternativas que eu mostrei, que tinha no Varsom como patogênicas. E eles são interpretados hoje como patogênicas ou provavelmente patogênicas com penetrância reduzida em relação às famílias com a síndrome de Li-Fraumeni. Então, essas variantes alternativas têm estudos funcionais propostos, tem exames funcionais propostos, e a gente veria aí uma deficiência parcial, e isso explicaria também a penetrância reduzida e uma aparição mais tardia dos tumores. Bom, o que é fato aqui é que na nossa paciente, ela não tinha os critérios clínicos diagnósticos de Li-Fraumeni. E que, se eventualmente for feita uma recategoria para patogênica, provavelmente é uma variante com menor penetrância e com uma expressão variável. Então, uma aparição mais tardia dos tumores, como aquilo que é falado ou reportado no sul do Brasil, que é bastante conhecido lá. Então, uma incidência de tumores com uma idade mais tardia em relação a Li-Fraumeni. E, bom, nesses casos, nos casos de variantes em TP53, no que apareceu com os painéis multigênicos e a partir dos critérios clínicos, a gente não sabe qual é a vigilância adequada. Essa é uma paciente que tem preferência por fazer controles com mais frequência, ela quer ter um follow-up mais restrito aqui, então eu conversei muito com ela e chegamos a um acordo de fazer um follow-up praticamente manual, empírico, nós duas. Claro, hoje em dia não sabemos qual é o benefício real das recomendações, inclusive se fosse patogênica essa variante. Então, a proposta foi evitar qualquer tipo de radiação nas mamas e fazer um follow-up muito, muito controlado. Ela quer fazer a mastectomia de redução de risco, o que nós conversamos e nós achamos que faz sentido, não é uma decisão maluca. E ela mora, aliás, num lugar bastante remoto e tem pouca possibilidade de controle. Mas nós fizemos, então, endoscopia alta e baixa e fazemos um follow-up de acordo com os achados. Exame dermatológico todo ano, exame físico todo ano, com um bom exame neurológico também e, se necessário, se tiver suspeita, imagens. A gente pensou também em fazer uma consulta genética com o geneticista pediátrico para poder avaliar se faria algum follow-up nas crianças, nos filhos. E a mesma coisa com a irmã, que poderia fazer a consulta genética. Ou seja, considerando aqui a possibilidade de ser patogênica essa variante, nós pegamos esses
critérios de follow-up de Li-Fraumeni. Não queremos que seja invasivo, porque a gente não sabe se é de fato patogênico, e isso é o que nós propusemos para a paciente. Vou parar de compartilhar. Muito obrigado, doutora Paes. Essa aí, esse é, né, a sinuca de bico, né? Ou seja, esse é o grande dilema da genética, né? São as variantes de significado incerto, né? As VUS que a gente encontra a todo momento nos laudos, nos resultados de painéis, né, para câncer, né? Então, esse dilema, doutora Paes, que você está enfrentando, todos nós que mexemos, que trabalhamos com oncogenética, também enfrentamos, né? Você tem aí uma mulher que teve câncer de mama numa idade jovem, aos 42 anos. Na hora que você faz a história familiar, você vê diversas mulheres também com câncer de mama, né, todos do mesmo ramo familiar, que nesse caso seria o lado materno, né, da paciente. E quando você faz o teste genético, você encontra uma VUS no gene TP53. E aí vem a grande questão, né, que é isso que você levantou nessa sua apresentação. Essa VUS, ela é patogênica ou ela é benigna, né? E se for quer dizer, como reclassificá-la e o que fazer com a paciente, como manejar a paciente. Então, doutora Paes, acho que a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que a paciente ela não foi testada para outros genes, tá? Que podem aumentar o risco para câncer de mama, né? Então, a gente sabe que ela, se eu não me engano, doutora Paes, você me corrija, por favor, ela só fez teste para BRCA1, BRCA2 e TP53? No, ella hizo panel multigénico. Não, ela fez o painel multigênico com sequenciamento para todos os genes conhecidos associados a câncer de mama, mais o MLPA de BRCA1 e 2. Ah, tá bom. Ok. Então ela foi, sim, né, avaliada então, num painel multigênico, e então foi encontrada essa VUS. Bom, uma das coisas, assim, é que aí já parte um pouquinho para a parte de pesquisa, né? Mas uma das possibilidades que a gente pode, que vai nos ajudar a ver se essa VUS ela realmente faz ou não, se ela pode ou não ser a responsável por esses tumores, é fazer um estudo de cossegregação dessa variante nos outros familiares, principalmente nas mulheres que tiveram câncer de mama, né, que estão vivas. Então, se tiver a possibilidade de fazer um Sanger, né, dessa variante nas outras mulheres com câncer de mama e ver se elas também apresentam a mesma variante, isso seria interessante. A gente sabe que é difícil, né? Porque uma coisa é a pesquisa, outra coisa é o nosso dia a dia no consultório, na clínica, dentro do hospital, né? Mas essa é uma das possibilidades que poderiam nos ajudar a resolver, né? Ou pelo menos ajudar a resolver essa dúvida se essa VUS ela é ou não, se ela poderia não ser responsável. Se as outras mulheres que tiveram câncer também apresentassem essa mesma VUS. Então, A la madre la Sim, na mãe, eu convidei a mãe para fazer uma consulta, mas não tive muito sucesso. Eles são lá do interior, ela não quer vir para a capital, ou também não quer fazer uma consulta lá na região dela. E essa variante está confirmada por Sanger no laboratório. Mas na minha paciente só. Ok. Bom,
E, então, assim, a gente vai ficar nessa dúvida mesmo, né? E uma outra coisa é esperar que alguém faça aí estudos, né, funcionais da proteína com essa variante para ver se há uma perda da função da proteína que apresente essa variante ou não, né? São estudos funcionais, estudos de perda de heterozigose na célula tumoral também poderia ajudar, né, a ver se essa variante se há perda de heterozigose do outro alelo na peça do tumor, quer dizer, então existem vários outros estudos que podem ser feitos que eles entram como critérios na hora que a gente vai classificar uma variante, né? Então, quando a gente pega lá os critérios da ACMG, que são 27 critérios, né? Os critérios que são patogênicos, né? Tem o very strong, os strongs, né? Os strongs, né? Ou seja, há uma forte critérios, seriam os estudos funcionais e o estudo na célula tumoral da perda de heterozigose do outro alelo, né? Do alelo normal no tumor, tá? Então, sem dúvida, quando não preenche esses critérios da CMG, não tem como você classificar como provavelmente patogênica ou patogênica. É por isso, então, que todos os laboratórios que tentaram classificar essa variante estão classificando ela como VUS, tá? E a gente sabe, por outros estudos, que a grande maioria das VUS, elas acabam sendo reclassificadas como benignas, né? Mais ou menos aí 90% das VUS, né, que são encontradas, até mais, elas normalmente, quando são reclassificadas mais para frente, né, no futuro, elas são reclassificadas como benigna. Mas, óbvio, a gente não pode dar uma certeza a respeito disso. Ela é uma VUS, tá? Então, como ela é VUS, a gente trata essa variante como VUS, ela não é patogênica, pelo menos é o que a gente costuma lidar quando a gente encontra VUS, não só no TP53, mas em qualquer outro gene, tá? Agora, essa paciente, tendo um histórico de câncer de idade jovem e uma história familiar positiva, é óbvio que ela tem um risco aumentado para desenvolver câncer de mama quando comparado com uma mulher da população geral, né? Quer dizer, só pela história familiar e pela idade, a gente já pode embutir, isso a gente tem alguns softwares, alguns programas, né, que mostram que essa mulher, pela própria história familiar e pela história pessoal de câncer, o risco dela desenvolver câncer, quando comparado com o risco de uma mulher da população geral, o dela está elevado, né? Então, é óbvio que essa mulher, a gente vai precisar, como você tem feito, doutora Paes, de uma vigilância, né, mais de perto, né? Ou seja, uma vigilância diferenciada quando comparado com uma mulher da população geral. Então, você está fazendo certo, eu acho que, e sempre gostaria aqui de deixar claro que a clínica, né, a história familiar e a história pessoal são elas que são o carro-chefe, são elas que ditam as nossas condutas. O exame molecular, ele é muito importante, mas quando a gente não tem essas definições, né, ou seja, o resultado de diagnóstico molecular, então a gente tem sempre que levar a nossa condução pela clínica. Óbvio que ela não tendo uma variante patogênica, né, ou provavelmente patogênica nos genes analisados, no painel multigênico, já deixa a gente mais tranquilo. Agora, a gente pode embutir nessa paciente um risco poligênico, tá? Essa paciente ela tem um risco poligênico aumentado pela história pessoal e pela história familiar. Então, o risco dela de ter câncer é maior do que o risco de qualquer outra mulher da população geral, tá? Então, a gente tem, sim, que oferecer um serviço, um protocolo de vigilância personalizado para essa mulher. Você está fazendo a forma correta, né? O exame genético, mesmo não vindo nada, mas essa mulher tem um risco poligênico embutido aí, tá? O Walter
né, gostaria de falar. Pode falar, Walter? Por favor, seja bem-vindo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Olá, boa tarde. Nada, ya por el tiempo sumo unos comentarios. Bom, eu só queria comentar rapidamente aqui, não temos muito tempo, mas eu queria dizer, eu trabalho no grupo com elas no Hospital Italiano, em Buenos Aires, eu trabalho com a pesquisa no Procani, Y habíamos coordinado que e nós coordenamos, un poco la búsqueda e, bom, eu ia fazer um pouquinho a busca de informações moleculares para essas variantes, especialmente na variante TP53, que eu acho que é a mais complexa aqui em termos de interpretação, en cuanto a su rol biológico. em relação a Y lo que seus pude fatores, averiguar, seu potencial. todo lo que E o que eu poderia falar, além de tudo que já foi comentado aqui pelas minhas colegas, a doutora Maria Cecília Ridi Paes e o doutor Pablo, em relação à interpretação da VUS, o que eu poderia dizer é que isso cria um certo conflito, porque não só é classificada em diferentes casos como provavelmente patogênica ou como VUS, mas também, além disso, a gente buscando outras variantes que estão no mesmo nucleotídeo e que afetam o mesmo aminoácido, por exemplo, están clasificadas a gente vê que elas estão classificadas como provavelmente patogênicas ou patogênicas. cuál es un poco Portanto, é um pouquinho difícil, é um conflito a gente entender por que essa variante ainda continua sendo como VUS, colocada como VUS, quando o seu efeito na proteína é o mesmo, na verdade, do que essas outras. Então, parece ser o caso de que tem bastante informação molecular e clínica para sustentar essa patogenicidade. Eu acho que me parece que está esse conflito uno de los comentarios acontece por um dos comentários que foi feito aqui pela doutora Cecília em relação à penetrância, y en cuanto a lo asociado con em relação ao que tem a ver com as diferenças, porque se a gente for pensar no ClinVar, por exemplo, cada um daqueles casos que está reportado los comentarios que se hacen e os comentários que são feitos em relação às publicações ali em diferentes países do mundo em relação a essa variante, van citando reportes a gente vê que eles vão falando de vários relatórios onde justamente acontece a mesma coisa. Tem familiares que não estão afetados ou que são familiares perto e que não são afetados ou na idade mais tardia ou mais precoce, eles não têm nenhum tipo de comprometimento, ou seja, é isso que torna isso tão complexo e não leva finalmente a essa categoria de patogênica. Então, tem bastante informação de diferentes buscas, eu já vi muitas buscas, procurei bastante, eu acho que deveria sim ser recategorizada para patogênica por conta disso. Como a gente disse, tem outras variantes no mesmo lugar que já tem a sua patogenicidade comprovada. Mas enfim, eu acho que ainda não fica tão claro o que foi dito agora há pouco, porque essa diferença de penetrância entre diferentes populações ou entre diferentes idades de diagnóstico. Eu acho que é mais por aí que vem. No, perdón, Perdón. comentaron todo, era como para agregar Enfim, era só para adicionar aqui um comentário final em relação ao que foi dito. Bem, eu acho que essa diferença de penetrância é o que, de repente, como eu posso dizer, a gente está avaliando essa pessoa, essa variante, de um ponto de vista do conhecido para Lifraumene, mas de repente é um subgrupo ou variantes diferentes, como a reportada no Brasil, que nem eu coloquei no slide. Tem uma no sul do Brasil que tem uma expressão diferente, e tem outra penetrância e uma expressividade diferente. Então, logicamente, a gente não sabe quais são as recomendações válidas para esse grupo de pessoas, mas de repente esse é o erro. É o foco esperando uma expressão de uma coisa que você não vê, porque essa paciente não tem os critérios clínicos. Então, são variantes, como foi dito aqui pelo Dr. Pablo, isso aqui é um achado de painel multigênico. Então, antes a gente poderia não ter visto, teria pedido por conta da clínica do paciente, mas é isso. Doutora, muito obrigado, doutor Walter. É isso mesmo, eu acho que as VUS, né, como eu disse no início do meu comentário, elas são realmente o desafio, né, desses painéis moleculares multigênicos. Quer dizer, a VUS é nosso grande desafio, né? E mais do que a VUS, é como manejar, né, um paciente que tem uma história pessoal de câncer em idade jovem, que tem uma história familiar importante de câncer, né? E na hora que você faz um painel multigênico, aparece uma VUS num gene de alta penetrância, que é o TP53. Então, esse é o desafio da oncogenética, dos geneticistas, né, dos médicos. E como eu falei, essa paciente
ela deve ser acompanhada, sim, né, pela equipe da oncogenética, pela equipe da mastologia, tá? Essa paciente, ela merece, sim, ter um protocolo de vigilância, tá? Uma coisa que eu não vi, e aí eu acho que a doutora Paes também falou muito bem, né, é que não há história de tumores pediátricos, né, numa faixa etária mais jovem, abaixo dos 18 anos, né, na família, pelo menos eu não percebi nenhum tumor. Na verdade, são mulheres que tiveram câncer de mama aos 50 anos ou mais, né? Então, uma história familiar também que deixa a gente um pouco mais tranquilo, né, com relação às manifestações dos tumores não terem nenhum indivíduo com um tumor em idade jovem e nenhum outro tumor que faz parte do espectro da síndrome de Li-Fraumeni. Mas, sem dúvida, é um desafio, né? Eu acho que quanto mais informações nós tivermos a respeito da variante, melhor é a classificação dela dentro dos critérios da ACMG, né? Pode ser, sim, que essa VUS, como o Dr. Walter disse, pode ser reclassificada em provavelmente patogênica ou até mesmo em patogênica, né? Mas a gente precisa de mais estudos para poder chegar a essa conclusão. Tá? A doutora Karim gostaria de dizer alguma coisa? Eu via... Não, era um comentário. Não, na verdade era só um comentário. Eu acho que vocês até já disseram, todo mundo já meio que falou isso de certa forma. Quando a gente tem que fazer uma interpretação, como com Walter, por exemplo, como ele estava falando, quando a gente vê os estudos genéticos, a gente muitas vezes vê que os algoritmos vão classificando de forma diferente algumas alterações específicas. E eu, pelo menos, eu sinto que é um desafio quando eu vou ver o ClinVar, por exemplo, e o ClinVar tem conflito. E ali eu já não sei como extrair informação para ajudar de fato. E que, desculpem, apareceu alguém aqui. Então, como eu dizia, tá escrito só câncer hereditário, ou tá alguma característica muito ampla, muito geral. E ali eu sinto, então, que às vezes o ClinVar não ajuda. Tá, se tudo coincidir, perfeito, mas se não coincidir, se tiver conflito, eu não consigo extrair mais dados ali, que é o que eu precisaria, na verdade, para interpretar melhor. Não sei se se eu consegui explicar o que eu quero dizer, mas é isso. A gente tem a história clínica, tem o resultado do exame genético, aí é mais fácil de interpretar. No ClinVar, se só tem o resultado do exame genético e a gente não tem a história clínica, é complicado. Então, é um desafio realmente reinterpretar essas alterações e a possibilidade, no fim das contas, de entender como o Dr. Benedito, que infelizmente não está aqui hoje, mas ele quer fazer esses tumor boards. Por quê? Para discutir esses casos que são desafiadores. É isso, é só um comentário. É isso, obrigado, Karine. É isso mesmo, né? A gente está aqui para isso, para poder ajudar, para discutir, né? E a minha opinião sobre esse caso, a doutora Paes, eu acho que está conduzindo o caso de maneira exemplar, eu acho que é isso mesmo, né? É uma VUS, a gente tem sempre que ficar atento, sempre ficar rechecando a reclassificação, né? Saiu novos artigos sobre essa variante, né? E montar o protocolo de segmento para essa paciente, né? É o que eu faria, o que a doutora Paes está fazendo, então está conduzindo de maneira certa, e é isso, né? A VUS é esse desafio nosso do dia a dia. Bom, meus amigos, infelizmente o tempo terminou, não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, mas já são 3h05 da tarde, então a gente vai precisar, infelizmente, encerrar a nossa reunião, que foi muito gostosa, foi muito proveitosa, eu gostei muito. Gostaria de agradecer todos os participantes, gostaria de agradecer a Karim, ao Walter, as nossas duas palestrantes hoje, a doutora Marília Cecília Rigg, pelo seu caso muito interessante, né, do PITEM, e a doutora Maria Cecília Paes, pela essa VUS em TP53, que sempre é um desafio, né? Gostaria de agradecer também ao DASA por nos oferecer essa interpretação de português para espanhol e espanhol para português. Muito obrigado. E é isso, então, a nossa sessão encerrada. Muito obrigado a todos e um bom final de semana.
Tchau, Cris.